Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Programa Cooperativo sobre Tecnologias LiDAR, ProLiDAR. Neste vídeo, faremos análises gráficas e inferências sobre correlações entre dados de inventário obtidos no campo e as métricas LiDAR. Diversas análises podem ser realizadas para verificar essas correlações. Demonstraremos aqui alguns exemplos das ferramentas que podem ser utilizadas. Primeiro, vamos criar um correlograma buscando visualizar as correlações entre o volume, nossa variável de interesse, e algumas métricas calculadas. Por exemplo, se quisermos explorar as relações das métricas de densidade com o volume para o talhão 101, a função CoreGram pode ser utilizada da seguinte maneira. No código, o primeiro argumento especifica o conjunto de dados que será analisado. Neste exemplo, apenas o talhão 101 e algumas colunas do arquivo dados que serão necessárias. Para especificar o talhão 101 e as respectivas correlações entre as métricas e os volumes, é necessário criar um subconjunto usando colchetes. Quando o arquivo é uma matriz ou um data frame, a indexação ocorre da seguinte forma: linhas e colunas. Desse modo, para identificar somente os dados do talhão 101, com as colunas de 88 a 98 que possuem as métricas, e a coluna 120 com os valores de volume. Utiliza-se essa expressão dentro de colchetes. Os demais argumentos utilizados, como o panel, controlam o painel fora da diagonal principal. A opção Lower Panel controla a área abaixo da diagonal principal. É possível atribuir para essa área diferentes formas de apresentação. Quando utilizamos Panel.Shade, a profundidade do sombreamento indica a magnitude da correlação, sinalizando os tons mais escuros, maior correlação. Já a parte superior pode ser definida utilizando Upper Panel. Neste exemplo, é usado para a parte superior o Panel.pts, que gera um gráfico de dispersão. Outras opções podem ser empregadas para alterar o painel, como Panel Pie e Panel Ellipse. Por último, é definido o Text.Panel, que remete à diagonal principal, podendo duas opções serem adotadas, Panel.txt e Panel.minmax. A primeira exibe o nome da variável e a segunda os valores máximos e mínimos. O resultado da função CoreGram cria este gráfico. No gráfico, a última variável corresponde ao volume e a primeira à porcentagem de primeiros retornos acima de 2 metros. A relação existente entre essas duas variáveis é apresentada neste quadro destacado. Outra análise gráfica simples que pode ser realizada é a criação do gráfico de dispersão entre duas variáveis. Por exemplo, se quisermos avaliar a relação entre o percentil 90 e o volume total com casca para o talhão 101, a função ggplot, que pertence ao pacote ggplot2, pode ser utilizada. O primeiro comando do código informa o conjunto de dados. Em seguida, são mapeadas as estéticas utilizando a função AES. Aqui são indicadas as variáveis x e y, elevação P90, percentil 90, e voo TCC, volume total com casca. E podem ser definidos outros aspectos visuais, como cor, tamanho, entre outros. Por último, são definidas as formas geométricas. Nesse exemplo, geon.points, que exibe os objetos na forma de pontos, gerando gráficos de dispersão. Esse é o gráfico gerado por esta função. O LiDAR produz uma variedade de métricas, o que pode levar à seleção de variáveis colineares para o modelo, isto é, variáveis independentes que são correlacionadas e que não precisam compor o mesmo modelo. O dendrograma de agrupamento permite observar os níveis de similaridade entre as variáveis. Para criar um gráfico do tipo dendrograma, vamos definir um grupo de UPs com idades aproximadamente iguais, criando um vetor chamado UPS com o número das unidades desejadas. Depois, vamos fazer o cálculo da matriz de correlação, mCore, para as métricas LiDAR. Para isso, utilizamos a função core, onde serão informados os dados, que nesse caso correspondem às métricas localizadas nas colunas 17 a 54,
88 a 104 das unidades do vetor UPS. O método padrão empregado pela função é o de Pearson, entretanto, é possível alterar esse argumento. A partir da matriz de correlação, é calculada a matriz de distâncias. A função s.dist converte em matriz a medida de dissimilaridade calculada usando 1 menos a correlação. Com a matriz de distâncias, é possível realizar a análise de agrupamento hierárquico utilizando a função hclust. O primeiro argumento da função é a matriz de distâncias, e em seguida é definido o método, neste caso o single, também conhecido como o método vizinho mais próximo. Esse método usa a distância entre os dois objetos mais próximos como a distância entre grupos. Os resultados dos agrupamentos podem ser visualizados com a função plot, que exibe a árvore de grupos dendrograma. Ao executar essa função, o gráfico será exibido na aba Plots, no canto inferior direito da tela. Com base no dendrograma, pode-se afirmar que a maioria dos percentis estão em um único grupo, indicando que são similares. Já a elevação mínima se destaca por ser diferente das demais métricas, estando isolada em um outro grupo. Assim, a seleção de métricas que não apresentam colinearidade pode ser realizada. Após as análises dos gráficos gerados, devem ser escolhidas as variáveis que irão compor o modelo, relacionando dados biométricos com as métricas LiDAR. No próximo vídeo, mostraremos exemplos destes modelos. Obrigado e até a próxima aula.